Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos ao YouTube. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da Advocacia Pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No momento em que eu subo esse vídeo aqui para a plataforma, nós somos quase 55 mil pessoas aqui, estudando, nos atualizando e entendendo como as coisas acontecem para os concursos de procuradoria e, nesse caso, buscando excelência na preparação para a aprovação nesses cargos. Advocacia Pública, AGU, PGE, PGM, enfim, estou aqui para conversar contigo tudo o que importa para uma preparação que vise uma aprovação nesses certames. Hoje eu vou trazer uma decisão muito importante do STJ, veiculada no seu informativo 740, que é uma decisão que, a despeito de não trazer um tema muito clássico da Fazenda, é um tema que tem muita chance, muita probabilidade de estar na tua próxima prova da Advocacia Geral da União, porque os cargos da Advocacia Geral da União exigem o conhecimento em direito internacional. Então, você que está ligado nos próximos concursos, ou você que está ligado nos próximos concursos da AGU, você precisa começar a se preocupar com essas disciplinas que normalmente você não estuda para PGE e PGM, a exemplo de direito internacional. Sobre direito internacional, nós temos recentemente uma importante decisão do STJ sobre imunidade de jurisdição. Eu quero conversar contigo sobre o que o STJ decidiu no recurso ordinário 109 do Rio de Janeiro, informativo 740. Direito internacional é a disciplina principal, como eu já adiantei, e vamos conversar sobre imunidade de jurisdição. E aqui eu coloco que o tema é importante para a advocacia pública e coloco de forma destacada a importância do tema para a Advocacia Geral da União. Direito internacional não é uma disciplina que normalmente é cobrada nos concursos de PGE e PGM, na verdade eu nunca vi ser cobrada, mas no que diz respeito à Advocacia Geral da União, direito internacional público é muito importante e para advogado da União, direito público e privado são disciplinas que você precisa estudar. Bom, o tema é imunidade de jurisdição. O que é imunidade de jurisdição? Vamos primeiro entender o Instituto, para que a gente possa entender como o STJ tratou dele a partir de uma decisão também do Supremo. É um julgado que nós vamos analisar STJ e STF. Então vamos lá. Bom, imunidade de jurisdição, ela tem um conceito que depende basicamente do prisma a partir do qual você analisa o Instituto. A imunidade de jurisdição, do ponto de vista do Estado beneficiário pela imunidade de jurisdição, ela representa um privilégio. É um privilégio através do qual a pessoa beneficiada escapa à jurisdição do Estado em que se encontra. E do ponto de vista do Estado judicante, ela é uma restrição. Então, a imunidade de jurisdição para o Estado que se beneficia dela, ela é um privilégio. A imunidade de jurisdição para o Estado que não vai poder exercer a jurisdição em razão do Instituto é uma restrição. Então, do ponto de vista do Estado judicante, a imunidade de jurisdição é uma restrição ao exercício do poder jurisdicional pelo Estado que o impede de exercer tal poder em razão do atributo imunizante conferido ao outro Estado. Então você tem, portanto, dois vieses de análise do conceito de imunidade de jurisdição e você precisa prestar bastante atenção para que, numa eventual prova, a sua resposta seja completa. Agora, é importante que te diga também que, em termos doutrinários, a imunidade de jurisdição ela é encarada como de caráter absoluto, de forma que, nesse caso, a princípio, em tese, não existem exceções à imunidade de jurisdição. Então, doutrinariamente, se fala sobre o caráter absoluto da imunidade de jurisdição. Com base nesse caráter absoluto, o STJ tem uma decisão de 2006 que é muito interessante, 2016, perdão, que é muito interessante. O STJ diz o seguinte, presta atenção aqui, ó. A República Federal da Alemanha não se submete à jurisdição nacional, portanto brasileira, para responder à ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de ofensiva militar realizada durante a Segunda Guerra Mundial, em razão de a imunidade de jurisdição revestir-se de caráter absoluto. Então, em 2016, a decisão nem é tão antiga assim,
O STJ, nesse caso, nos disse que a imunidade de jurisdição tem caráter absoluto e que ainda diante de um caso extremamente relevante do ponto de vista, digamos, da fundamentalidade da personalidade humana, ou seja, do direito fundamental à pessoa humana e no que diz respeito também ao direito fundamental que tem efetivamente o cidadão de não ser vilipendiado no que diz respeito à sua vida, à sua propriedade, especialmente no que diz respeito a uma ofensiva militar durante a Segunda Guerra Mundial, nós temos, mesmo diante desse caso, nós temos o caráter absoluto que impede o exercício da jurisdição para condenar a República Federal da Alemanha em indenizar por danos morais e materiais. Essa decisão do STJ é de 2016. Muito bem. Mas aí veio o Supremo Tribunal Federal, no final do ano passado, e disse o seguinte, os atos ilícitos praticados por estados estrangeiros em violação a direitos humanos não gozam de imunidade de jurisdição. Então, em 2016, o STJ disse que a imunidade de jurisdição tinha caráter absoluto. Em 2021, o Supremo veio e disse que não, a imunidade de jurisdição não tem caráter absoluto. Se você tiver ato ilícito praticado por Estado estrangeiro em violação a direitos humanos, eu vou afastar a imunidade de jurisdição. Então, aqui, com essa decisão do Supremo, caiu por terra o conceito de natureza absoluta que, até então, o STJ dava ao Instituto Imunidade de Jurisdição. Tanto é que o Supremo transformou isso em tema de jurisprudência, o tema 944 do Supremo, que diz o seguinte: os atos ilícitos praticados por estados estrangeiros em violação a direitos humanos não gozam de imunidade de jurisdição. Está aqui. Com base nesse tema 944, nós estamos diante de um nítido caso de superação de precedente que se chama de overruling, ou seja, aqui nós estamos exatamente diante de uma situação em que o STJ, diante daquilo que o Supremo estabeleceu enquanto jurisprudência, daquilo que ele estabeleceu enquanto tema de jurisprudência, que é, nesse caso, aponta para um caminho diametralmente oposto àquele que o STJ efetivamente, nesse caso, decidia, nós estamos diante de um caso de superação desse precedente, dessa jurisprudência do STJ. Tanto é, nesse caso, que o STJ, portanto, voltou agora no informativo 740 e disse: a República Federal da Alemanha não poderá encontrar abrigo na imunidade de jurisdição, então já não mais encara a imunidade de jurisdição com caráter absoluto, para escapar das consequências decorrentes de ilícito internacional, consubstanciado no assassinato dos tripulantes do barco de pesca Shangri-La, cidadãos brasileiros não combatentes, em 1943, na região de Cabo Frio, causado por disparos de submarino alemão, seja em razão da ofensa a normas que regulamentam os conflitos armados, seja por inobservância dos princípios que regem os direitos humanos. Então, em superação de precedente, em nítido overruling, o STJ, portanto, aplica o tema 944 do Supremo e aplica efetivamente a ideia de que os atos ilícitos praticados por estados estrangeiros em violação a direitos humanos não gozam de imunidade de jurisdição e afasta, de uma vez por todas, da sua jurisprudência o caráter absoluto que até então entendia o STJ existir no Instituto da Imunidade de Jurisdição. Como disse no começo do vídeo, não estamos diante de um vídeo, de um caso, de uma decisão em que nós estamos tratando de um clássico caso ou assunto da Fazenda, porque estamos tratando de imunidade de Estado estrangeiro. A princípio, isso não cai para PGE e PGM, mas para a Advocacia Geral da União, se você tem interesse nos concursos da AGU, esse é o tipo de decisão que tem tudo para estar na tua próxima prova. Então, muito bem, anota aí no teu caderno, imunidade de jurisdição não tem caráter absoluto, o STJ superou o precedente anterior a partir do tema 944 do Supremo Tribunal Federal, que decidiu em sentido diametralmente oposto ao que vinha decidindo o STJ. Caso extremamente interessante, com muito cara de prova, importantíssimo para a próxima prova da Advocacia Geral da União. Espero ter te ajudado, forte abraço e até os nossos próximos encontros.